O primeiro contato que eu tive com a Ordem Demolay foi de surpresa absoluta, porque eu nunca tinha ouvido falar. A minha entrada ela foi muito envolvida a mistérios. Teve um pouco de medo, assim, sabe, nos sentimentos. Eu tinha 13 anos. A minha experiência de entrada na Ordem Demolay foi muito boa, foi uma experiência ímpar. Como para todo mundo foi muito especial, né? Eu entrei com 12 anos na época, fui muito bem acolhido. Eu fui iniciado de 17 para 18 anos. O procedimento todo em Jaraguá do Sul começou a se criar, eu tinha 17 anos. Eu fui num sábado de manhã, juntamente com outros jovens, que alguns eu conheci, outros nem tanto, para conversar sobre a nossa vida. Começamos a conversar sobre temas que até hoje eu gosto de discutir, que era a sociedade civil como um todo, patriotismo, liderança, e eu não sabia bem o porquê. Depois de a gente ser sabatinado por algumas perguntas, as pessoas ali começaram a orientar a gente, dizendo que estavam convidando a gente a participar de uma ordem juvenil, que seria a Ordem Demolay. Era um sonho antigo da maçonaria como um todo aqui em Jaraguá do Sul, e aqueles jovens que estavam ali estavam sendo escolhidos para iniciar esses trabalhos de instalação do capítulo em Jaraguá do Sul. Tinha recém-chegado em Jaraguá do Sul e já de cara ganhei vários irmãos, vários amigos. Tivemos várias pré-reuniões antes da instalação, então ali a gente já pude ter contato com alguns deles, né? Me lembro de encontros que nós tivemos antes de o capítulo ser efetivamente fundado e de haver a primeira iniciação, em que a minha principal missão, minha principal atividade era tentar explicar em palavras para os candidatos, então candidatos, o que era a Ordem Demolay. Foi um caso um pouco diferente, acredito eu não tive a oportunidade de ser grau 1 por muito tempo. Eu acredito que por alguns minutos só, que a gente foi iniciado e elevado no mesmo dia. A iniciação de manhã, elevação à tarde e ainda a reunião de instalação no período da noite realmente tornou um dia bastante exaustivo, mas muito prazeroso ao mesmo tempo. Uma das coisas mais relevantes para mim nesse início foi o fato de eu estar iniciando num capítulo novo, onde a maioria, 99% dos demolays que estavam iniciando eram pessoas que não tinham sequer noção do que iria acontecer dali em diante. Eu realmente conheci um mundo novo, como a gente coloca, nós nascemos novamente e nascemos com um coração muito maior do que aquele quando nós ainda não conhecíamos a Ordem Demolay, e desenvolvemos muito uma paixão pela organização que é sustentada até hoje no meu coração, acredito que de todos os presentes. Na época eu tinha 13 anos e com 13 anos a gente não sabe direito o que a gente quer da vida. A gente está naquele momento ou vai ou racha. E eu tenho certeza que essa entrada no capítulo Companheirismo Jaraguense número 503 me trouxe alguns benefícios para a minha vida que fica até complicado de eu citar. A parte mais importante que eu considero foram os irmãos que começaram no capítulo junto comigo. Esses irmãos eu vou ter uma lembrança eterna, meus irmãos gêmeos, foram 14 meninos iniciados junto comigo. Ser recebido por todo esse pessoal que você nunca viu na vida e ser recepcionado como você já conhecesse eles há muito tempo, isso foi uma coisa que me marcou bastante. Eu vi algo diferente. Eu vi uma união que dificilmente tu encontra num colégio, tu encontra entre os jovens desta idade. Meu início na Ordem Demolay de Jaraguá do Sul com o capítulo Companheirismo Jaraguense está muito ligado a essa missão de ter transmitido o que era a Ordem Demolay para candidatos que ainda não sabiam o que era isso na prática. Eu tive uma ascensão bastante rápida dentro da Ordem Demolay, incentivada e ajudada por muitos irmãos mais experientes que estavam ali do meu lado e outros mais novos. Se eu não me engano, no segundo ano de ordem eu já cheguei ao cargo de mestre conselheiro, que aconteceu naturalmente
e através do pedido de alguns irmãos que de fato contribuíram para que isso acontecesse. Como primeiro mestre conselheiro de Jaraguá do Sul, né, no capítulo Companheirismo Jaraguaense, foi, como eu falei, também foi um pouco, ainda estava no êxtase da novidade, né, após 9 meses ali de fundação, no qual o Fogaça, que já tinha conhecimento, já vinha de longa data dentro da ordem, a gente conseguiu absorver e, claro, com um apoio muito forte do Guilherme Fogaça, conseguimos manter no trilho aí todo o capítulo, né? O meu caminho até virar mestre conselheiro foi bem curto. Vínhamos de apenas 2 gestões antes da minha, que foi a do Fogaça, que a gente gosta de chamar de cabeça, que foi um grande líder. Foi uma pessoa que eu considero primordial para que desse tanto sucesso o nosso capítulo. Depois veio o Leandro, que apesar de ser uma pessoa um pouquinho mais comedida, já administrava bem. Eu acredito que mais a apreensão antes de começar a minha gestão, foi a 4ª gestão, se eu não me engano, no capítulo. Mas eu estava bastante seguro com a equipe que eu tinha formado. E não era só a equipe que eu tinha formado, era a equipe que a gente tinha em mãos aqui no capítulo Companheirismo Jaraguense. Irmãos de um valor imensurável, que compraram a ideia junto comigo naquela gestão. E foi, depois da primeira reunião, foi tudo muito simples. A gente focou bastante em filantropia, que eu acho que é a principal virtude que a gente ganha aqui dentro. Para mim foi uma honra, né, poder ter chegado ao cargo de mestre conselheiro, um cargo de muita responsabilidade, né, porque é o cargo onde você está à frente de todos os jovens e eles acabam se espelhando nas suas atitudes e nos seus comportamentos, enfim. Nesse tempo em que eu fui mestre conselheiro e que também não foi um propósito só da minha gestão, foi uma continuidade que era trazer emoção para dentro das pessoas. Quando eu cheguei a mestre conselheiro, minha maior preocupação era falar em público, onde eu tinha muita dificuldade. E eu acabei ficando no primeiro semestre e eu me lembro até hoje que durante as férias eu lia e relia o ritual, com medo de chegar lá na frente e não saber o que fazer. A responsabilidade de estar como mestre conselheiro é muito grande, né? Quando ainda jovem se tem a missão de fazer um trabalho bem feito. Isso fez com que, de certa forma, eu evoluísse, de certa forma eu amadurecesse como jovem, como pessoa, como futuro homem que hoje sou, e me ensinou que eu precisava ter responsabilidade e, acima de tudo, ajudar a desenvolver quem ali estava chegando. Eu sempre almejei ser um mestre conselheiro. Quando eu cheguei até então ao cargo, foi um pouco assim assustador, assim, você não sabe, você se trava um pouco, fica com medo, porque é muita responsabilidade, é um cargo de muita responsabilidade. Então assim, e você depende totalmente dos seus irmãos para que a sua gestão funcione da forma que você planejou. Principalmente no momento da iniciação, acredito que seja o momento, o ápice assim da vida do mestre conselheiro, ver que tu está se tornando um líder para todo mundo que está entrando ali, e tu é um espelho, né? A sociedade inteira, principalmente a família de todo mundo que está ali dentro, está te observando o nosso trabalho. Porque não é fácil você liderar um capítulo que tem uma grande história. Não é fácil liderar um capítulo que muitos outros bons mestres conselheiros já passaram. A gente tem uma história longa já de 15 anos, né, que a gente está comemorando esse ano, então nem todos aqueles acontecimentos ficam nitidamente na memória, então é interessante pescar hoje só aqueles acontecimentos mais marcantes mesmo. Eu me lembro bem do momento em que eu me dei conta de que o capítulo Companheirismo Jaraguense estava realmente nascendo, porque quando eu comecei a participar das movimentações e dos esforços para que houvesse o capítulo em Jaraguá do Sul, já existia todo um terreno fértil e preparado para isso e precisava só de mais mãos para que isso pudesse nascer. E eu me lembro de uma reunião
em que muitas coisas já estavam bem encaminhadas, mas foi chegado o momento de se escolher o nome do capítulo, né? E eu tive essa honra e essa missão difícil de escolher um nome, mas eu não queria nem entendia que era responsabilidade minha escolher o nome. Então, eu fiz uma lista de alguns nomes possíveis, né, que poderiam ser dados para o capítulo. E me lembro de ter listado pelo menos uns 5 nomes, né, ou da minha cabeça, ou mesclando nomes que já existiam em outros capítulos, né, mas eu tinha uma predileção pelo nome Companheirismo Jaraguense. E esses nomes todos foram levados para o conselho e houve uma votação e o nome mais votado foi esse. Então foi uma alegria muito grande para mim ter visto que o nome escolhido foi aquele que eu tinha também um carinho mais especial. E isso é muito marcante porque o nome do capítulo, Companheirismo Jaraguense, é uma marca muito forte, né? E ele transmite muito o que existe nesse capítulo desde o início. O Congresso, 2010, começou a existir na nossa cabeça no ano de 2006. Chegou em 2007, no Congresso, no dia até o meu pai havia passado mal, ele era presidente do conselho, e ele pediu para eu e o Vinícius irmos no Elode, que ia ser definido a sede em 2010. E eu e o Vinícius estava com a gana já de puxar esse congresso de um jeito ou de outro para Jaraguá, porque a gente não aguentava mais a ideia das outras cidades acharem que Jaraguá não tinha força para fazer um evento de expressão. Eu lembro que lá no meio do Elode, uma confusão para escolher as sedes em 2009 e 2008, nós quietinhos lá no fundo. Quando de repente houve uma oportunidade e nós gritamos: 2010 vai ser em Jaraguá. E na época o Gevô, muito político como ele sempre foi, vendo que 2009 seria no oeste, ele imediatamente aceitou que 2010 fosse no norte. Houve até alguns tios lá que falaram na época: mas o que é isso? 2010 não é para ser escolhido ainda. O Gevô simplesmente falou: não, vai. Então aquele foi um momento muito legal na minha vida da Ordem. À noite nós conversamos entre o pessoal do capítulo e falamos: pessoal, a gente tem um desafio. Nós temos 3 anos para estruturar um capítulo, porque as pessoas que vão estar lá daqui a 3 anos não somos nós, são os nossos sucessores. Então, mais do que nunca, a gente tinha que fazer um trabalho bom dentro do capítulo, para que esse congresso de 2010 ele acontecesse da melhor forma possível, pois não seríamos mais nós que organizaríamos ele. Fui uma das cabeças que deitou no travesseiro e sonhou com esse evento em Jaraguá do Sul. E nós começamos esse sonho a partir do momento que nós vimos que nós tínhamos um potencial de trazer o evento para cá e fazer o evento da nossa forma, do estilo Jaraguá do Sul, do estilo companheirismo jaraguaense. Eu tive o privilégio e a oportunidade de poder estar participando ativamente na organização do congresso, apoiando no que fosse preciso, e a gente estava sempre em reuniões com as outras pessoas que também estavam organizando. E foi realmente um sonho, né, que veio lá de 2007, 2006, que foi... Então, cada geração que foi vindo foi construindo uma base, né, desde o começo, na minha opinião, desde que entrou o capítulo, que já começou de uma forma diferente. Na verdade, foi sempre o grande sonho do capítulo poder realizar o Congresso Estadual da Ordem de Molay. Mas não só realizar, mas fazer o melhor congresso da Ordem de Molay. Eu participei ativamente desse sonho grande que a gente tinha de primeiramente lançar o nosso nome como candidato à sede do Congresso da Ordem. Foi no Congresso de 2007, quando a gente lançou a candidatura ao Congresso para sediar em 2010, isso já em 2007. Nos outros anos a gente foi ratificando isso e se preparando, né? Então, a partir daquele momento em específico, a gente começou a pensar, como que a gente vai fazer esse congresso? Como que a gente vai fazer ser o melhor congresso da Ordem de Molay, dado que os outros congressos anteriores, dos outros anos, já vinham num excelente nível, né? Como eu era iniciático, eu não cheguei a participar muito da execução, de planejar as coisas. Eu só via o pessoal mais velho organizando. E quando eu cheguei na hora, eu recepcionei um dos capítulos que vinha, e era o de Chapecó, e que era a maior delegação. E eu, meu Deus, quanta gente, né? E daí chegou ali o Hotel Santo Sebastião lotado, um monte de Demolay, não fazia ideia que
que a ordem era tão grande. Mas era muito interessante de ver como todo mundo se tratava como grandes amigos. Era bem legal, porque a maioria estava vendo pela primeira vez na vida e todo mundo sempre muito simpático, brincando, porque eu era G1. E foi bem divertido mesmo. Tenho muita saudade daquilo. E com certeza assistir ver o congresso acontecendo foi uma coisa assim que deu um gás para querer trabalhar para a ordem. Eu sempre costumo dizer que os amigos, eles são a família que a gente escolhe, né? E essa família é algo impressionante quando a gente se encontra um Demolei que passou muito tempo com a gente ou pouco tempo naquele período. É uma alegria muito grande quando se tem essa aproximação. Vem as histórias daquela época que talvez tenha sido o melhor período da minha vida. Eu acho que é a base, né? A base completa da minha vida, na verdade. É algo que revolucionou toda. Eu tinha algumas ideias muito boas do que eu gostaria de ser, do que eu queria ser, do como eu tratava as pessoas, e veio somente a complementar de um jeito absurdo. Então, fazer o bem, isso é uma das coisas mais importantes que eu aprendi. E fazer o bem contagiando as pessoas que estão próximas a você, incentivar elas a fazer o bem também. Isso é uma rede, e a gente tem tantos amigos que são Demolei sem capas, que a gente sempre falou. Então, é essas pessoas que precisamos atingir. A Ordem Demolei me mudou bastante, principalmente por esse lado. Toda vez que eu vinha em uma reunião, eu pensava em alguma atitude que eu tinha tido naquela semana ou em outras datas e pensava, por que eu fui assim? Eu podia ter sido mais correto, podia ter agido de uma forma mais tranquila, que ia me deixar com a consciência mais limpa. A Ordem Demolei, ela influencia em todo aquele jovem que inicia nela. E é óbvio que alguns assumem mais essa característica da ordem, que são os pilares dela, que são as 7 virtudes cardeais. E ela me mudou completamente. Para mim foi um marco, né? Existe o Caio antes da Ordem Demolei e o Caio depois da Ordem Demolei. Eu, com 31 anos agora, eu entrei na Ordem Demolei com 16, então eu resgato até hoje preceitos que eu aprendi lá atrás para me ajudar a seguir no caminho do bem. Mas, inegavelmente, o mais bacana dessa história toda da Ordem Demolei, que eu sempre vou ser grato, com certeza vai ser as amizades que eu desenvolvi lá, que são até hoje pessoas que eu vejo, apesar de algumas não com tanta frequência, mas quando eu vejo, o cumprimento é um abraço, é um apreço, olho no olho, amizade de coração, saber que eu tenho pessoas que a gente pode contar, que hoje em dia é um mundo tão individualista, e ali a gente tem uma união que não se afasta. É aquelas coisas gostosas de tu ver um amigo de 10, 15 anos atrás, tu bate o olho nele, parece que vocês se viram ontem, abraço, tamo junto. E é isso aí, eu acho que, inegavelmente, eu acho que é até bacana o título do nosso capítulo ser companheirismo, porque até hoje eu sinto isso pelos meus irmãos que eu desenvolvi no tempo que eu fiquei nesse capítulo. Então, eu sou muito grato. E a Ordem Demolei mudou completamente a minha vida. Foi, na verdade, o grande complemento da educação que eu tive em casa, já dada pelos meus pais.